Sejam muito bem-vindos a mais um CaixaCast, o seu podcast do Caixa de Séries. Eu sou o Victor Hugo Queiroz e vou trazer para vocês no programa de hoje uma live nossa que foi também um verdadeiro sucesso lá no Instagram, junto com o nosso parceiro e redator do site, Sir Wes, mais conhecido por Wesley Santos, onde a gente debateu sobre as séries teens e o seu desenvolvimento até hoje. A gente traçou um paralelo entre as séries de antigamente com as séries mais atuais, mais recentes, tipo DLC até Elite. Confere aí. Mas antes, roda a vinheta. CaixaCast, o seu podcast do Caixa de Séries. Opa, tudo bom? E aí, Wes, tudo bom? Como o Victor estava explicando, a gente hoje vai falar um pouco sobre a trajetória das séries teens ao longo dos anos, ao longo das décadas. E a gente conversando escolheu começar por uma série que marcou aí a trajetória das séries teens lá nos anos 2000, no iníciozinho dos anos 2000. No caso, é DLC, o título aqui no Brasil, Um Estranho no Paraíso. E a gente vai começar falando um pouco sobre ela. Você quer acrescentar alguma coisa, Victor? Vamos começar a falar sobre DLC, relembrar a nostalgia dos velhos tempos de domingo lá no SBT, que a gente assistia as séries DLC, Smallville, entre outras, que hoje em dia já não passa mais lá nenhum tipo de série no domingo. Sim. Lá no SBT passava várias séries dessa da CW, né? Eu não conhecia a série por lá, mas eu conheci já lá na Netflix. Mas eu devo ser um pouco mais novo, na época ainda não assistia a série. Mas é bem legal, DLC, que ela vai contar uma história de riquinhos mimados. É aquela clássica história de ricos versus pobres. DLC conta a história de um jovem pobre, metido no crime por causa do irmão, e que ele vai se infiltrar ali na casa dos Coen, que é a casa dos ricos ali da série. E é uma característica bastante marcante dos seriados teens americanos nessa época, era essa característica de ter pessoas ricas em contraste a pessoas pobres. Nesse caso tinha o Ryan em contraste com a família do Seth. E começou a se desenrolar esse conflito a partir desse encontro dos dois. O pai do Seth começa a ajudar o Ryan e ele acaba entrando nesse novo mundo. O título aqui no Brasil até faz alusão a isso, que é Um Estranho no Paraíso, faz alusão a essa entrada do Ryan nesse novo mundo aí que era o Orange County. Eu acho que não só nas séries teens, né, mas acho que nas séries no decorrer do tempo tem essa diferenciação, né? Sempre tem aquele embate da alta sociedade com o pobre. E eles vão sempre se encontrar em algum determinado momento, então isso acontece em várias histórias. Tem exemplo aí, não é seguindo a mesma linha, mas pode ter no exemplo de Revenge também, segue esse padrão aí. Mas tem outras séries que não são necessariamente teens que também vêm seguindo esse padrão que o mercado norte-americano segue fazendo aí. Esse conflito econômico também é bem interessante, porque ele é algo bem vigente lá nos Estados Unidos, e eu acho que as séries acabaram refletindo esse conflito de desigualdade social que existia por lá, ou existe ainda, não sei. Mas, enfim, a chegada do Ryan, ele vem quebrar bastante padrões. O Ryan vai conhecer um novo mundo, e ele no começo, ele é como aquele cara, o bad boy malvado, que as meninas acabam por se interessar. E a partir daí que Deus se traz outra quebra de padrão, que seria a do nerd, a da pessoa nerd no Seth. Que até então o nerd não era visto como alguém belo, alguém bonito, alguém interessante, e o Seth acabou virando o grande personagem da série, aquele que as pessoas mais se interessavam, que deveria ser o Ryan, que acabou virando o Seth. Então, a partir daí é que as pessoas começaram a se interessar pela figura do nerd. Então, foi outra quebra de padrão aí que Deus trouxe. No final, a gente já tinha o Seth como galã da série, e que as meninas se interessaram. Hoje em dia, você vê em várias séries, o protagonista sempre tem essa linha de parecer mais com um personagem como o Seth, que se interessa por games, por super-heróis, e que não tem o visual atraente, padrão, como era antigamente. Então, ele virou o novo padrão até
o nerd interpretar Começou a como... desvincular, né? Deus começou a desvincular esse padrão, esses estereótipos que tinha nas séries antigamente, do bonitão gostosão, da mocinha bonitinha, princesinha. Então eles começaram a desvincular em outras séries, começou a repercutir com isso. Então você pode ver vários dos protagonistas com padrões diferentes, não necessariamente o padrão que eles consideravam o ideal para um protagonista. Sim, exatamente. O Seth veio trazer isso, a questão de... O galã inicial seria o Ryan, mas a história dele com a Marissa perdeu totalmente o foco. A gente tem que lembrar que Deus é bastante criticada até hoje pela branquitude do elenco. Nesse momento que a gente está falando sobre a questão das vidas negras, Deus não traz a representatividade que merecia. A gente até entende um pouco, entende com ressalvas, o que é uma década anterior, é mais de uma década atrás. Então ele não tinha essa questão da inclusão racial na série. Então, eu acredito, né? Sim. E os mesmos produtores, eles, ainda falando sobre eles fizeram outras séries adiante, como Gossip Girl, que é outra série de bastante sucesso e que não trouxe também essa representatividade. Ela continuou nesse âmbito aí de série branca, que fala sobre ricos e que, apesar de quebrar padrões com o Ryan, com o Seth, ainda continua com alguns preconceitos, como a questão da cor da pele. Exato, mas a partir daí, desse momento de DLC, Gossip Girl, como você vê esse padrão de mudança na série Steam, passando já para outras séries? Já em outras séries, por exemplo, um pouco mais para frente, 2, 3 anos para frente, a gente já tem séries como, por exemplo, 2, 3 anos, uns 4, 5 anos para frente, a gente já programou para falar de The Vampire Diaries, ela já trazia bastante inclusão na série. Por exemplo, a gente tem a personagem bem importante, que é a Bonnie, ela é uma pessoa negra. E a maioria das personagens da família dela são desse tipo. Então já tem a inclusão com a personagem importante negra que antigamente não se trazia, no caso de DLC, no caso de Gospel Girl, e no caso de várias outras séries, que a gente ainda vai falar que essa questão da branquitude ainda continua muito forte nesse meio das séries teens, apesar de estar sendo quebrado. Mas nessa época também já pode lembrar de outra série que traz essa representatividade, mesmo que no final, que é Friends, por exemplo. Friends já traz aí uma personagem negra lá no final da última temporada. Apesar de ainda demorou muito ainda para poder trazer essa representatividade na série, né? Sim, sim. Então Deus tem essas quebras de padrão em relação ao personagem nerd, mas também tem outros padrões que ele não conseguiu quebrar. Ainda sobre Deus, só para a gente fechar sobre ela, tem algumas curiosidades que o produtor executivo, o Josh, ele foi o produtor mais jovem a escrever uma série americana. Ele só tinha, acho que, 24 anos, na época que ele escreveu o piloto de Deus. Então foi muita responsabilidade sobre ele. E apesar de Deus ter esses personagens centrais jovens, ele não abandonou o público adulto. Era um risco muito grande entregar uma série apenas focada em jovens. Então tinham lá os pais do Seth que assumiam o papel de co-protagonistas junto com o elenco jovem. Então isso ainda se perpetuou muito. A gente vê que essa parte adulta da série sempre fica com os pais dos adolescentes. Mas isso também começa a mudar a partir dos novos padrões e novos formatos de séries teens, né? Onde você já vê os jovens e não necessariamente eles são tidos como jovens, que é no caso de Riverdale. Eles são adolescentes, mas agem como se fossem adultos mesmo e aí deixa o protagonismo dos pais que tinham esse co-protagonismo em DLC de lado, né? Necessariamente. Exato. Eu acho que em DLC eles insistiram nesse protagonismo dos adultos justamente para não afugentar esse público que era mais velho. Eles tinham medo de entregar uma série, como estava começando esse mercado de série teens, era muito arriscado entregar apenas protagonistas jovens. Então tinha lá um plot bem forte do pai do Seth, da mãe dele, que seguravam ali o público adulto da série. A gente pode passar para outra série, então, outro nicho? Pode ser? Vamos falar já que você já citou ela aí, de The Vampire Diaries. Sim, a gente acabou de falar de DLC, então para você que está chegando agora, a gente falou de DLC e falou de outras séries como Gossip Girl, que vão da mesma linha de riquinhos mimados, essas coisas.
E agora a gente vai falar de outro nicho bastante importante nas séries teens, que é o caso das séries sobrenaturais. Então a Que gente meio que tem introduziu, né? Meio que introduziu o sobrenatural na série, nesse formato série teen, né? Uhum. A gente tem aí, como exemplo, a gente vai falar hoje de The Vampire Diaries, que foi uma série que iniciou esse mercado aí de série sobrenatural. Teen. A gente vê que, às vezes, é deixado um pouco de lado, se você for prestar atenção nas temporadas, essa questão da escola, de formatura, esse ambiente escolar é um pouco deixado de lado, às vezes, mas ele é sempre resgatado em algumas cenas, porque é uma série mais pesada, ela traz o mundo sobrenatural. Às vezes ele até esquece, tem episódios que eles nem falam sobre escola, nem sobre... Esquecem totalmente isso. A gente tem outros exemplos aí de séries sobrenaturais. Antes de você dar seu exemplo, eu queria te perguntar, já que você adora esse mundo aí do universo de Vampire Diaries, TVD, The Originals ou Legacy para você? DVD, com certeza, porque a série mãe, né, apesar de The Originals ter bem, uma qualidade bem mais alta em relação à história, à mitologia, The Originals é bem superior. Mas como The Vampire Diaries é a série mãe e é a primeira do universo que eu assisti, então eu ainda prefiro. Legacy está um pouco passando vergonha, um pouco, com o enredo, essas coisas, mas a gente ainda acredita na esperança dela se recuperar. É difícil quando a gente se apega a uma série mãe, no caso que você citou, a gente gostar assim, 100% do spin-off, né? É muito difícil a gente gostar de um spin-off de série. Eu, particularmente, eu sempre vou preferir a original do que o spin-off da série. Um exemplo disso é o PLL, Pretty Little Liars, que foi incrível. Não consegue ter spin-off. Não consegue acompanhar, tipo assim, é uma coisa que já era para ter terminado, acabou, não dá para ter um spin-off. A não ser que você faça um prequel que volte atrás e apresente uma nova história, que por mais que tem uma ligação, mas vão ser histórias diferentes e que podem engajar um público diferente, a gente ainda não consegue agradar o mesmo público da série original. Então, é complicado. A não ser que a série seja extremamente foda. Melhor do que a original. E é muito difícil acontecer. Eu acho que no caso da CW, ela tá com um apego muito grande às séries. Esse universo de The Vampire Diaries. Deu muito certo The Vampire Diaries. The Origin segurou a qualidade, mas parece que eles não estão prontos ainda para desapegar, perder o público desse universo. Então, enquanto ainda tiver alguém assistindo Legacy, eles vão continuar e talvez até criar um spin-off em cima de Legacy, o que é bem provável. Mas, voltando à questão do nicho sobrenatural, a gente tem várias outras séries, como eu falei. A gente tem Teen Wolf, a gente teve mais recente A Ordem também, eu assisti alguns episódios. Tem Shadowhunters, que é bem semelhante. Então, tem essa questão do sobrenatural, ela ficou muito popular ali nos anos 2005, 2009, 2015, por aí nessa meta. Agora está caindo um pouco de Você acha atenção, que você acha que esse sucesso aí entre as séries sobrenatural veio de alguma parte de Supernatural mesmo? Ou não? Acha que já tinha para acontecer e Supernatural já estava lá, o pessoal já estava acompanhando? Não, acho que Supernatural é bem importante porque ela na minha concepção, ela é mais antiga que The Vampire Diaries, né? É bem mais antiga. Então, ainda tá no ar até hoje. Outra série que a CW não tá conseguindo desapegar. Mas tá acabando, é a última temporada. Sim, mas nem agora acabando, teve que estender por causa da pandemia, né? Ainda ficou pendente alguns episódios. Mas Supernatural, sem dúvidas, foi bem importante para esse universo. A questão é que Supernatural é um pouco mais adulta. Então, a CW pensando nisso, acho que a ideia foi lançar um universo parecido, mas que seja voltado para os jovens, que seja uma coisa mais adolescente, com escola, rivalidade, essas coisas que Supernatural, por ser uma série mais adulta, não apresenta. Então, acho que sim, foi bastante importante. E a gente tem que lembrar também que The Vampire Diaries é uma franquia baseada em livros, né? Eu conheci a franquia através da literatura primeiro, depois que eu fui ver as séries. E é bastante importante esse nicho também de séries que
são baseados em livros. A gente tem vários, eu acho que Pretty Little Liars também é baseado em Também é livro. Gossip Girl também é baseado em livro. Tem várias séries que acaba sendo uma estratégia de ganhar esses leitores da literatura para a tela da TV. Vamos só dar uma lidinha aqui na que a galera tá comentando. O Cinema em Série falou que Teen Wolf é maravilhoso, porém perdeu o rumo depois da terceira temporada. Você concorda com ele? Totalmente, cara. Teen Wolf, na verdade, eu acho que nunca teve uma qualidade muito boa, Teen Wolf, mas realmente as 3 primeiras temporadas elas foram bem aceitáveis. Mas depois a mitologia da série foi tomando um rumo inacreditável. Personagens sumiam sem explicação, personagens voltavam do nada, sem explicação nenhuma. Ficou muito mal explicado. Teen Wolf foi uma série que eu gostava bastante no começo, mas que realmente não deu mais para engolir depois que foi ao longo dos anos. Principalmente depois da morte, se isso é spoiler, de uma das personagens importantes. Uma das personagens mais importantes morreu. Eu não acho que ela fez tanta falta, mas eu acho que depois disso a série levou um baque e não se recuperou mais. Eu acho que foi muito bom o cancelamento dela na sexta temporada, senão a gente ainda tem que ver muita coisa estranha. Aguentar aí até hoje, né? Sim. Mas dizem que vai voltar, viu? Tem Vai projeto voltar? de reboot, tem projeto de reboot. Teen Wolf pode voltar sim daqui uns anos. Mas Tem vários projetos, você acha que deslancha ou não? mas com outra cara, outros personagens, só aquela mesma história central do garoto que está entrando nesse mundo sobrenatural. Mas tem esse projeto sim. Esse projeto é real, de Teen Wolf voltar às telas. Mas eu não sei se vinga não, hein? Pode até voltar, mas acho que não vai vingar muito, não. Posso estar enganado, mas a minha opinião. Essa onda de reboot está muito forte. A gente vai ter mais recentemente aí já está programado para ter a versão de Gossip Girl, né? Vai voltar no que vem. Então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre os paralelos da série Teen. Já falamos de DLC e The Vampire Diaries. E a gente vai falar ainda de Pretty Little Liars, Riverdale e Elite. Vamos então para Pretty Little Liars, então? Vamos, que eu já estou ansioso para poder falar de Pretty Little Liars, porque Assistiu, me passou né? muita raiva, confesso. Confesso que me passou bastante. Assistiu? Já. Assistiu completo? Assisti completo. É uma série que eu sempre tinha vontade de assistir. Eu assisti recentemente ela. Assisti inteira. E o que você achou? Só sem spoiler, mas o que você achou da Season Final? Deu trabalho para mim engatar, mas ao contrário das outras séries, eu acho que é uma série que começou ruim e melhorou. Eu não gosto que ela foi amadurecendo, né? Na verdade, a gente amadureceu junto com as personagens, porque elas começaram adolescente, tanto as atrizes, elas começaram adolescente e foi amadurecendo junto com a gente, então, junto com a série. Foram o quê? Elas passaram toda a adolescência delas naquele mundo, então a gente viu elas crescerem, se tornarem adultas, então o bom dessa série foi ver esse amadurecimento dos personagens. Então, como você falou, ela começou fraca, a série começou fraca, mas foi crescendo e terminou fraca. Eu acho a primeira temporada muito frustrante, porque se você tem um grande mistério, você tem que pelo menos dar uma resolução no final da temporada, senão o teu espectador ele não volta para a segunda. Então eu achei que faltou isso. Na primeira temporada, nossa, eu pensei que eu fosse descobrir quem era o vilão ali na primeira temporada, quando acabou a primeira temporada. Mas há controvérsias disso daí, sabia? Há controvérsias, porque tem gente que gosta justamente desse mistério. Eu acabei de assistir recentemente Em Defesa de Jacob, da Apple TV, e a todo momento a gente fica naquela dúvida e acaba a série, a gente não sana essa dúvida, a gente não sabe se ele realmente matou ou não a outra criança lá, o amigo, mas isso é bom porque instiga a gente a querer assistir mais. Eu acho que eles tentaram fazer isso em Maldodas, instigar, e foi instigando até N temporadas aí pra gente ter um final frustrante. 1, 2, 3, quantos possíveis eles pudessem inventar para estender a história.
Mas pra mim a série pegou a partir da segunda temporada. Tipo, a season finale da temporada 2 eu achei bem boa. A partir daquele momento ali eu falei, pronto, agora eu não deixo mais não. Vou até o final. Isso aí. Eu achei bastante, bem legal. Eu acho que o que Mas pegou aí, mais, o sucesso que pegou mais da série foi pelo momento em que ela estava se passando. Então, eles brincavam muito com a questão do SMS. Tanto que a gente estava entrando meio que na era da tecnologia do celular, então nem todo mundo tinha um celular top para ficar trocando mensagens de texto, né? Então eles entraram nesse universo e conseguiu atingir esse público que realmente eles queriam atingir e brincava muito daquela questão de divisão de câmeras com o texto do SMS, do anônimo, ou até mesmo delas e das personagens. E aí a galera começou a acreditar nessa brincadeira aí. eu gostei bastante quando eles, justamente nesse processo de amadurecimento, as personagens elas foram ganhando maior profundidade. E fazendo um paralelo até com o Riverdale, uma coisa que eu estou esperando demais acontecer em Riverdale, e que aconteceu em PLL. Em PLL as personagens amadureceram, a gente viu que elas deixaram de ser aquelas personagens do início lá, superficiais, que não ligavam para muita coisa, que não tinham camadas, para virar personagens bem mais complexas, bem mais inteiras. E o Riverdale, com a série da mesma linha, isso não acontece. Continua Ah, no eu fim dos acho que mistérios. tá cedo. Acho que para eles tá cedo. A gente está que demorou um pouco também em PLL. Acho que para eles tá cedo. Se eles continuarem, se a série continuar tendo um bom engajamento, um bom envolvimento, pode ser que isso aconteça, mas eu não acredito não, viu? Acho que o Riverdale, por mais que eu ame de paixão, acho que ele já está chegando num ponto ali que não dá mais para onde correr. Está começando a ficar meio que repetitivo as histórias. Pode ser que eles criam um nicho aí muito grande para poder mudar isso, que é o que eu estava até lendo recentemente, de um salto atemporal para poder colocar os jovens já adultos mesmo, perto da idade original deles. O pior, eu nem acho nem a questão de ficar se repetindo. Talvez se ficasse repetindo, ficaria mais suportável. Mas, cara, os mistérios que eles inventam a cada temporada estão muito assim, insanos, sabe? Muito incríveis no sentido de não críveis mesmo. Não dá para acreditar, não dá para fazer sentido. Até eu comentei em um dos reviews, que foi até o primeiro que eu comecei a escrever, aquele episódio em que teve a psicóloga analisando cada um deles foi bem mais interessante. Que a gente viu todos os dramas deles, longe daquele universo de rei gárgulas, de pessoas que filmam a casa dos outros, de pessoas que ganham dinheiro com cócegas. É cada história que aparece que, sinceramente, Mas eu acho que, igual deixei. você, foi bom você tocar nesse assunto desse episódio aí, que seria uma boa saída explorar os demônios particulares de cada um ali, dá uma boa história. Você pode ver que a Cheryl tem uma boa história que tem que ser explorada, porque ela lá não bate muito bem na cabeça. Tem a Beth também, ela tem uma boa história para ser explorada, assim como o Jughead. Quem eu não vejo com muita boa história para explorar é o Art, mas dá para acompanhar também os outros. Mas, assim, se eles explorarem esses demônios particulares dos personagens, acho que ficaria interessante, ao invés de ficar explorando mistérios e suspensos que vem aparecendo a toda temporada e transformando, tipo, não sei como se fosse, como posso dizer, um Scooby-Doo. Cada temporada vamos resolver um Exatamente. mistério. Exatamente. Eu acho que esse tem sido o grande problema. E o que está fazendo as pessoas abandonarem. Tanto que a primeira temporada ela foi bem legal mesmo, as pessoas gostaram, assistiram, comentaram. E foi uma temporada bem mais complexa. Tinha como plot central um assassinato. Por mais que seja um assassinato no meio ali de adolescentes, eu acredito que ficou bem mais crível. Um assassinato pode acontecer em qualquer meio. E eles estavam investigando aquilo, e aquilo foi levado até o último episódio da primeira temporada. E lá se resolveu. Na segunda temporada a gente pensou que teria outro mistério do mesmo nível, mas não, já colocaram lá um assassino em série com voz de robô. Então já fica meio difícil de acreditar. Mas a primeira temporada foi ó, genial. Continuo acompanhando porque os personagens são realmente bastante interessantes, todos eles.
se a gente for analisar eles separadamente, eles são bastante interessantes. Tanto a Betty, quanto o Art, quanto o Jug, a Verônica, a própria Cheryl também. Todos eles são personagens que podem render bastante. Mas com esses plots que são colocados aí, isso fica meio difícil. Fica difícil. Eu acho que eles investiram nesse lado meio sombrio, meio que macabro, porque a série passa no mesmo universo de Sabrina, né? Então acho que eles queriam fazer esse paralelo para até introduzir ali um crossover, mas acabou que não rolou. Então, mas ficou meio, sei lá, ficou meio, não seguiu o padrão da primeira temporada. Acho que foi por conta disso que eu acho que eu não gostei tanto. Mas eu tô acompanhando, tô seguindo, eu ainda espero que melhore com essa próxima temporada. Não sei como é que vai ser, já com a saída de dois atores aí, que era importante também para a série, né? No caso, que é o pai do Jughead, e a mãe da Verônica, que eles saíram da série. O ator, o pai do Jughead, ele até deu uma entrevista polêmica que disse que decidiu sair porque já estava cansado de gravar a série. Então, será que se o próprio ator já está cansado da série, que dirá Não os... julgo. Não julgo. Se ele já teria saído também. Até porque o personagem dele às vezes some, né? Some, Então, são personagens que somem sem explicação, aí aparece assim do nada, pipoca do nada num outro episódio qualquer para poder complementar. a evolução também é muito mal feita. No caso, o personagem dele, ele era um líder de gangue lá do lado sul e agora é o xerife. Assim, Do não nada, tem viu? uma explicação lógica. Tipo, só deram um título lá de xerife para ele e pronto. Deixou de ser o líder lá dos serpentes. Então, eu acho que a saída dele é bem explicada. Tem justificativo. Verdade. Mas o que você acha aí? A gente pulou o PLL, já entrou no Riverdale, assim, que as duas se batem na questão da sintonia da série. Mas É qual muito que é o semelhante. futuro? Oi? Eu acho que não tem vida longa. Riverdale, não. Eu acredito que no máximo mais 2, 3 temporadas. E eu acho que um dos membros do elenco principal deve deixar a série até lá. E quando isso acontecer, vai acontecer o que ocorreu com várias outras séries. O protagonista decide deixar e acaba terminando, como aconteceu com Vampire Diaries, com até próprio DLC também. Perdeu o protagonista, com Teen Wolf também. E foi ficando desinteressante. Eu acho que eles estão conseguindo manter o quarteto lá, o quinteto, no caso principal. Eu acho que quando eles não conseguirem mais, talvez a série encerre. Mas para o novo ano, a gente teve um fim forçado, agora nessa temporada, por causa da pandemia. Ia, né, também. Dizem que na próxima temporada teria esse salto temporal e que eles já estariam na faculdade, já estariam adultos depois de alguns anos. Mas eu creio que lá no início da próxima temporada a gente vai ter que continuar com eles adolescentes, nessa mesma linha temporal, por conta de que a gente não concluiu ali o mistério do caso do Voyeur, que é o cara das fitas, ficou em aberto e não teve uma conclusão, então a gente vai voltar do mesmo ponto nessa temporada, na próxima temporada, que vai vir agora na quinta, né? Para ser sincero com você, quando surgiu aqueles rumores de que o Jughead teria morrido, eu até estava começando a gostar, porque passou a ter um novo mistério incrível aí para se solucionar, assim como teve na primeira temporada. E aí eu até cheguei a comentar com você que, como é sempre ele que narra a série, pode ser que é uma narração de um livro póstumo, que ele já tem morrido, e é o livro que ele estava escrevendo sobre o Riverdale, e a partir da morte dele, a Beth que começa a escrever, a terminar o livro e passar a narrar a série. Eu achava que se tivesse um final desse nível aí, para a gente ter um mistério para poder descobrir, desvendar, até porque a gente sabe que a Beth é meia pancada das ideias também, então a gente fica naquela dúvida se realmente a Beth matou ou se teve uma outra história por trás, seria interessante, ao invés de como desenrolou. Mas aí é só o meu ponto de vista, tá? Não, nesse caso da morte, eu também achei que foi
um dos pontos mais interessantes da trajetória inteira da série. Tanto que o episódio em que tudo foi solucionado, ele está bem avaliado lá pela crítica e até pelo público também. Porque foi uma coisa que movimentou a primeira parte inteira da temporada, um mistério que começou lá no início, foi bem desenvolvido. Tem a questão dos flashes do futuro também, que é um recurso bem interessante, questão da linha temporal ir para frente, ir para trás, trazer fatos do futuro, misturar com o passado e deixar o espectador confuso e cheio de teorias. Então, eu achei que foi bem desenvolvido, só que na minha opinião, deveria ter deixado para encerrar agora no final da temporada, porque depois isso acabou quase no finzinho, e depois só foi essa questão do voyeur, ficou meio desinteressante. Que meio que perdeu A o questão sentido, né? eu achei que também eles deviam ter tido mais cuidados na resolução do mistério. Foi bem jogado mesmo, não teve muita explicação. As cenas que a gente viu dele chorando, da própria Betty preocupada se tinha matado ele. Até pra gente, quando não tinha ninguém olhando, acontecia isso. E sendo que todos os três já sabiam do plano. Eles sabiam do Dupla, plano e não tinham por que ficar preocupados sem estarem na frente das outras pessoas. Eu achei isso bem forçado para eles deixarem o jogo resolvido. Essa resolução aí da morte foi igual aquele exemplo que eu te dei antes. Foi tipo resolução de Scooby-Doo mesmo. Tudo se encaixou ali só para resolver o mistério. Não, e Como se diz ele, o crime perfeito. a forma como eles introduzem e jogam fora personagens também é bem questionável. O elenco todo ali daquela escola, acho que é Stonewall, que era a escola que o Jughead estudou, sumiu inteiro. Depois desse mistério, tipo, ninguém ouviu falar, ninguém viu mais nada, eles não foram punidos. Acho que teve a punição apenas para o diretor e um dos alunos. A mentora de tudo ficou de boa. Tinha lá uma ameaça contra o grupo e ela se safou de uma Safo. boa. Agora, você fez um post lá para o site que você elencou, segundo o IMDb, os 5 melhores episódios de Riverdale. Para mim, na minha opinião, o melhor episódio de toda a série foi o primeiro episódio dessa última temporada, que é o In Memoriam, que eles fizeram um tributo aí ao Luke Perry, que era pai do Art na série. E para você, qual que foi o melhor episódio da temporada toda, de todas as temporadas? Cara, se eu fosse escolher, não seria nenhum desses episódios das últimas temporadas. Com certeza seria um episódio da primeira temporada que eu achei que foi bastante, bem construído. Então, acho que a primeira temporada teve muito bons episódios, talvez até o piloto foi muito bem. E também eu lembro que o episódio em que eles descobrem quem é o assassino do Jason Blossom, lá, o irmão da Cheryl, foi bastante interessante. Aquela drama toda da Cheryl afogando no gelo e eles, os quatro tendo que salvar. Eu acho que aquilo ali foi bem dramático e foi o que conquistou o espectador de Riverdale para voltar na próxima temporada, esperando qualidade como na primeira. Então, para mim, se tiver que escolher um episódio, foi lá da primeira temporada, justamente esse da resolução do mistério. Foi bastante interessante. Foi mesmo. Agora vamos partir agora para o novo patamar de série Teen, que é o novo Teen agora, que é um Teen adulto. Tinha adulto, tinha quase pornográfico. Vamos falar de Elite. Então, para quem está entrando agora, a gente já falou aqui sobre a evolução das séries teens com DLC, com Pretty Little Liars, com The Vampire Diaries, e falamos agora de Riverdale. Vamos partir para Elite, que é uma nova forma de série teen, um teen adulto, um teen meio pornográfico. É mesmo essa? E bem desenvolvida, bem interessante, porque a gente vê os adolescentes como eles realmente são. Eles não estão preocupados com coisas que parecem sobrenaturais, mas que não são, nem com coisas sobrenaturais de verdade. Eles estão preocupados com problemas da vida mesmo, com drogas, com sexo, com problemas na família, problemas psicológicos, problemas de aceitação. Então, são séries que se aproximam bastante, são mais verossímeis, são mais reais. Então, acredito que esse tipo de série veio para ficar, apesar da gente ainda continuar vendo séries sobrenaturais, por exemplo, como Sabrina, que foi lançada recentemente. A gente tem esse novo nicho de série que ele é bem promissor e que eu acho que veio para ficar. A gente viu agora
lançou mais recentemente a Ctrl Z, né? Que é bastante semelhante à Elite, um pouco mais pesada, né, nas questões é, sociais, mas que as duas se assemelham bastante e elas pegam pesado mesmo no que diz respeito a, a questões mesmo da humanidade. Eu achei bastante interessante. Elas são mais reais também porque elas mostram tudo. Elas têm cenas que, como, por exemplo, cenas de sexo, apesar de não serem tão agradáveis para algumas pessoas, eu acho que nesse contexto, em determinado contexto, elas são bem interessantes porque é uma coisa particular da vida. E se a ficção espelha a vida, eu acho que é algo que deva ter na série. Tem que espelhar, né? Agora, no decorrer dessas temporadas de Elite, a gente já sabe que boa parte do elenco ali principal deixou a série, vão vir novos personagens com novos atores. Melhores. Você acha que vai vingar essa nova temporada com novos atores aí? Você acha que vai virar uma malhação? É bem provável, porque os roteiristas eles são ótimos. A gente viu uma primeira temporada que não foi a melhor, mas que prendeu a gente ali assistindo até o final para saber quem era o assassino da Marina. E uma segunda temporada que a gente desacreditou que seria tão boa, a gente achou que ia ser um repeteco, uma coisa bem que trabalhou o sumiço do Samuel. E teve a terceira temporada, na minha opinião, humilde, é a melhor. Foi a melhor temporada, foi a terceira temporada, que já trabalhou essa coisa de quem matou o pobre. Então, eu acho que os roteiristas de Elite, eles têm essa coisa de não deixar cair a qualidade. Eles sempre criam um novo plot, uma nova história para a série que convence. É uma característica bem positiva deles. Então, eu acho que mesmo com os melhores personagens saindo, que a gente vai perder a Lucrécia, a Nádia, deixa eu ver quem mais, a própria Carla, vai destruir os melhores casais que são, no caso, a Carla e o Samuel, a Nádia e o Guzmán, sem resolução. Mas eu acredito sim que eles consigam se reinventar, até porque esses novos personagens vão tomar o papel, a função de protagonistas, e eu acho que eles devam ser bastante interessantes como os personagens que saíram. Uma Até porque estratégia bem eles legal. sabem, eles têm um bom produtor de elenco, né? Porque eles sabem escolher o elenco. Quando entrou os novos personagens, no caso do Valério os outros personagens que foram introduzidos depois, a gente achou que não ia vingar muito. Eles tiveram um desempenho muito bom, né? Sim, Na série. até melhores do que muitos personagens que já estavam no Que já elenco. estavam no começo. Eles conseguem criar personagens. A questão também deles sempre trazerem, renovarem um trisal também é uma coisa que chama bastante atenção lá na série. Tipo, no começo era Carla, aquele menino que saiu da La Casa de Papel, o Christian e o Paulo. Depois se renovou, já foi outro trisal agora na terceira temporada. Eu acho que muda personagem, mas as histórias continuam ali bem instigantes, bem interessantes. Então eu aposto sim que Elite tem vida longa. Assim como o Ctrl Z. Você viu o Ctrl Z foi renovada, eu acho que uma semana depois do lançamento. É. Acho que das renovações mais rápidas da história da Netflix. Foi muito bem aceito, apesar de eu achar que Ctrl Z é bem inferior à Elite. Ctrl Z, eu li a crítica do site, ficou muito boa até a crítica do site, mas eu acho que a gente precisa falar também que Ctrl Z foi um pouco irresponsável ao tratar alguns temas, como por exemplo a automutilação. Aquilo foi jogado do nada na série, não teve explicação nenhuma, não teve um merchan social, não teve um objetivo daquilo estar ali na série. E é um gatilho para muitos adolescentes. Então, eu acho que é algo que precisa tomar bastante cuidado quando for abordar. Eu acho que Elite consegue fazer isso de uma forma bem mais positiva. Agora, fugindo um pouco do nosso roteiro aqui, já que você deu esse gancho aí da mutilação, a gente vai estrear agora a última temporada de 13 Reasons Why. Que você, no seu ponto de vista aí, Nossa, a gente esqueceu de falar de Touch Reasons Why. então, Eu tô lutando para assistir a terceira temporada. Eu acho que Touch Reasons Why foi uma das melhores produções já feitas pela Netflix, mas tem o mesmo mal de Riverdale. Ficou ali na primeira temporada.
Primeira Não temporada conseguiu muito. desenvolver muito bem, né? A primeira temporada foi muito, muito interessante. Teve bastante temas relevantes ali para serem tratados, que foram tratados com maestria, mas que não conseguiu manter a qualidade nas temporadas seguintes. Eu acho que faltou bastante é, roteiro mesmo para te continuar. É porque eu Atrativos acho que, assim, suficientes. eles já fecharam a história no próprio título da série. Então, tipo assim, a Não faz série mais em si sentido. não faz mais sentido, porque são 13 razões que ela deu para cometer suicídio. No final, a gente descobre as razões e o porquê de todas elas. E, assim, não, nenhuma, por mais que tenha 13 razões para isso, não, também não justifica o ato, né? Porque a gente pode sempre estar conversando e com outras pessoas para poder resolver da melhor forma possível e não ir nas vias de fato, igual foi o caso da personagem. Mas depois disso, ficou meio que se perdida a série ali, então não tinha mais história para explorar, até que eles criam um assassinato e vamos explorar agora esse assassinato para ver quem que matou o Cara, fulano. eu achei muito amador. Essa terceira temporada, eu tô lutando pra terminar. Eu sei que vai lançar a quarta agora esses dias. Eu voltei a assistir a terceira. Eu parei no meio, porque é muita injeção de linguiça. É tipo, muito invenção de coisa pra continuar, pra estender a série. Eu acho que tem muito que aprender até com a própria Elite, que conseguiu se renovar aí com as outras temporadas. O Netflix vai não tá conseguindo fazer isso. E eu acho que a melhor coisa que foi feita agora foi cancelar agora a série nessa quarta temporada. A gente só vai ter essa temporada Eu final. Eu Eu sei. acho, no meu ponto de vista, que os produtores eles planejaram, os roteiristas também planejaram a série para ser única temporada. Exato. Por conta do sucesso, eles decidiram prolongar mais aí e acabou cagando com a série. Acho que se ela tivesse tido uma única temporada, ela ia ser memorável. É o que aconteceu, inclusive, com Elite, por exemplo. Elite também, a protagonista era a Marina. Ela morreu lá no final da primeira temporada. Eu mesmo desacreditei que a segunda temporada fosse minimamente interessante, porque a protagonista, apesar de ser chata, estava morta, ela que moveu a história. Eu achei que não tinha necessidade de continuar, mas no caso de Elite, Mas conseguiu, conseguiu porque isso. no caso de Elite, acontece que a trama ela não é tão fechada quanto de 13 Reasons Why. A trama de Elite, ela explora aquele universo daquela escola, daquele mundo, daquela elite mesmo, daqueles jovens de elite. Então, tem várias tramas que podem ser abordadas como aconteceu, né? Eles se estenderam um pouco mais nesse caso aí do assassinato, mas estenderam outras histórias. No caso de 13 Reasons Why, não, porque você tinha ali uma história que era o suicídio e as razões por ela ter cometido aquilo. Então a gente já desvendou tudo isso na primeira temporada, não tem mais sentido a segunda temporada, entendeu? E as demais que vieram. Mas eu acho que 13 Reasons Why ela tem uma característica ímpar no mundo das séries teens, que, por exemplo, Elite, nem Ctrl Z, em qualquer uma dessas que a gente falou, conseguiu apresentar, que é a questão do aprendizado. Quando eu assisti a primeira temporada de 13 Reasons Why, eu fiquei muito mexido. Eu assistia sempre sozinho e, cara, a série, eu acho que semelhante a ela, só mesmo Grey's Anatomy, essa que tá aqui atrás. Só ela que consegue mexer emocionalmente com a gente e tornar a gente uma pessoa melhor. Aqueles erros que foram apresentados ao longo da primeira temporada de The Chosen Rise são erros comuns e que a gente nunca enxerga que podem magoar uma pessoa, machucar uma pessoa, levar a pessoa a fazer isso. Então, eu acho uma série bastante, extremamente importante, que deve ser mantida ali no catálogo da Netflix para sempre. E que outras séries devem se espelhar nela. Não é porque a série ficou ruim que eu vou dizer que ela foi péssima do início ao fim. A primeira temporada foi totalmente necessária. Os jovens precisam de algo desse tipo para assistir. Eu levei ensinamentos da série para a vida. Muita coisa eu aprendi lá e que eu vou levar para sempre, para mim. Então, The Exato, Prison Vai para mim é exato. uma série bastante importante no cenário teen. Muito importante mesmo. Divido a sua opinião, mas ainda acredito que deveria ter sido só essa primeira temporada. Sim, deveria ter parado ali na primeira temporada, seria muito melhor para o futuro da série. Ela ia ser lembrada
por uma boa temporada e não por uma boa e 3 ruins. Então tá, galera, a gente tá chegando ao final aqui da nossa live sobre série Teens. Se vocês gostaram, depois vocês deixam um comentário aí. Vai lá também, dá dica pra gente sobre qual série, sobre qual tema vocês querem ver a gente falando aqui no site. Mas é isso, até a próxima aí. Deixe seus comentários aí, deixa as suas dicas de temas pra gente poder falar na próxima live aí, beleza? Tchau, tchau, gente.